Vejamos como adicionar capítulos, composições e linhas de detalhe de medição usando as ferramentas do separador Orçamento no OpenBIM Quantities. Se previamente tivermos realizado uma medição do modelo BIM, após atualizar medição, o programa gera automaticamente os capítulos, as composições e as linhas de detalhe de medição do orçamento, de acordo com os critérios de medição introduzidos. Além disso, em caso de necessidade, podemos complementar o orçamento acrescentando novos capítulos, composições e linhas de medição. Para isso, utilizamos as ferramentas da barra superior que se descrevem a seguir. Utilizamos Adicionar capítulo do grupo Edição para criar um capítulo, subcapítulo ou outro nível no nosso orçamento, escrevendo seu código e resumo. Ao aceitar, cria-se seguindo a ordem pré-determinada e apresenta-se no orçamento. Em qualquer momento, podemos modificar o código e o resumo de qualquer capítulo no separador inferior que aparece quando clicamos sobre ele. Outra opção para adicionar capítulos é selecionar a linha de orçamento e clicar em Adicionar capítulo a partir do grupo Editar, ou, inclusive, através do menu que aparece quando clicamos com o botão direito do mouse. Para adicionar subcapítulos, devemos selecionar o capítulo que o incluirá e depois clicar em Adicionar capítulo, e assim por diante para adicionar os níveis necessários para complementar a estrutura do nosso orçamento. Uma vez criada a estrutura de capítulos, vejamos agora como adicionar uma composição. Para isso, selecionamos o capítulo onde desejamos incluir esta composição e clicamos em Adicionar unidade de obra. Escrevemos o código do recurso e diretamente se o conhecermos, ou clicamos na seta azul para escrever um texto a procurar. Desta forma, selecionamos na tabela de preços uma das composições disponíveis se a tivermos criado previamente na base de dados do projeto. Se tivermos escrito o código de uma composição que ainda não existe na nossa base de dados de projeto, devemos incorporá-lo depois. Na janela da composição, indicamos o fator e o rendimento para adicionar os dados da medição da unidade de obra ao orçamento. Após aceitar, adiciona-se a composição ao orçamento e os valores do fator e do rendimento. Esses valores servem para especificar a medição da composição e o resultado do seu produto é colocado na célula Quantidade. Nos menus na parte inferior, podemos editar o código e o restante das variáveis da composição, bem como consultar a composição e os resíduos associados à mesma se tiverem sido definidos previamente. Para introduzir uma medição detalhada, selecionamos o artigo e escolhemos a opção Adicionar linha de detalhe de medição, bem como o tipo de linha de medição. Na janela que surge, selecionamos Medição para que a linha de detalhe seja deste tipo específico. Isso permite-nos introduzir os valores da medição nos 4 campos disponíveis, A, B, C e D, que podemos renomear como desejarmos. Por definição, o programa opera multiplicando os valores destes 4 campos e ignora valores iguais a 0. Este produto passa a ser a medição desta linha de detalhe. Podemos acrescentar mais informações à linha escrevendo um comentário, bem como adicionando etiquetas e o identificador GUID do modelo BIM. Se adicionarmos uma linha de detalhe do tipo subtotal parcial ou subtotal cumulativo na composição, somam-se respectivamente de forma parcial ou acumulada as quantidades resultantes nas linhas de medição anteriores.
Finalmente, selecionamos a linha de detalhe do tipo expressão para que, nessa mesma composição, as linhas de medições posteriores a esta operem segundo a expressão que definamos utilizando os valores A, B, C e D.